Espelho, espelho meu, existe uma madrasta melhor do que eu? Gente, esse é o Livrosofia, vocês não estão no canal errado, né? E eu quero dar, né, as boas-vindas a todos vocês que estão nos ouvindo. Só que o nosso livro de hoje é um livro fantástico, que faz referência aos contos de fada, principalmente no seu título, Conversa de uma madrasta com seu espelho mágico. Mas nós não vamos falar aqui sobre contos de fada, nós vamos falar sobre essa personagem que ficou um pouco esquecida ou odiada, né, nas histórias, que é a figura da madrasta. E para falar sobre madrasta, com muito conhecimento, com doutorado e todos os cursos que vocês podem imaginar, mas principalmente com a experiência, a vivência de ser uma madrasta boa, já que ela não gosta da expressão boadrasta. Não. Né? Ela vai explicar um pouquinho pra gente o porquê. Eu tenho no Livrosofia de hoje Virgínia Luna Smith. Obrigada, querida, pela presença. Eu que te agradeço, Flávia. Obrigada, é uma alegria poder estar aqui com você hoje e falar um pouquinho desse livro, do papel da madrasta, do lugar da madrasta, porque, como você disse, é muito esquecido e muito... tem um lugar de muito preconceito, né? É um lugar muito solitário, esse da madrasta. Então, que bom que você generosamente abriu suas portas aqui do Livrosofia para mim. Obrigada. Gente, a Virgínia não só tem experiência como madrasta, mas ela é autora desse livro. E o livro me impressionou de uma forma, eu recomendo que todos, mesmo aqueles que não são madrastas e padrastos, leiam, porque é muito interessante a gente conhecer as dores e as delícias de ser, né, madrasta, os grandes desafios e principalmente a escrita da Virgínia. Gente, como, né, eu conheço Virgínia já há muitos anos, mas ela, enfim, não vou dizer que ela me surpreendeu, porque ela sempre foi brilhante, mas assim, como escritora, como poetisa, porque o livro tem poesia, o livro tem música, o livro tem humor. Olha, ela usa expressões assim que tornam uma situação extremamente densa e pesada, né, de forma leve. Ela, né, fala, minha querida madrasta, é tudo all inclusive. Né? ela vai brincando com as situações desafiadoras do dia a dia de uma família reconstruída, né? De uma família, enfim, que é tão comum hoje em dia, né, Virgínia? Sim. Então, assim, o livro é uma delícia e, ao mesmo tempo, é uma fonte de aprendizado, de empatia e de cura também. Eu percebi que escrever esse livro provavelmente foi parte, talvez, do seu processo de cura e vai ajudar muitas mulheres também no seu processo de cura e de amadurecimento nessa relação com o enteado, né, com o marido, com a ex-esposa, né, do marido. Isso aí. Então, vai ser realmente, é um livro curativo, gente. É um livro curativo. Que assim seja. Em muitos aspectos. Bom, então vamos começar a falar, né, gente? Olha, primeiro, eu quero falar um pouco mais sobre essa mulher incrível que está aqui na nossa frente. Olha, a Virgínia, ela é mãe, além de ser madrasta, ela se tornou mãe depois de ser madrasta. Exatamente. É agora escritora de mão cheia, né, mas também é doutora em Direito Criminal. E sua formação, ela vai muito além do direito, né? Ela acabou se relacionando o direito penal com o direito de família, fez pós-graduação em psicanálise também. Sim. Trabalhou constelação familiar, enfim, uma série de... Uma busca enorme de saberes para poder conviver com as famílias, com o criminal, envolvendo as famílias e também com as nossas próprias dores internas, né? Internas, isso aí. E hoje ela atua como uma advocacia consultiva, né, na prevenção e solução de conflitos familiares, né, Virgínia? Isso. Que é uma vertente nova da atuação dos profissionais do direito e que demanda esses saberes multidisciplinares, né, inter e transdisciplinares que você congregou aí, né? Porque não basta você saber tecnicamente o que prevê a norma jurídica e fazer uma boa interpretação. Muito mais do que isso, né? Você tem que ter sensibilidade. Uma escuta, né? Uma escuta ativa, precisa saber entender de comunicação não violenta, né? E essa advocacia colaborativa,
que é a que eu tenho buscado hoje, ela é justamente para fazer com que as partes busquem a solução. Porque muitas vezes, quando a gente entrega a solução para um juiz, para ele decidir, ele vai decidir um processo, ele não vai decidir a sua vida, né? Ali as questões continuam pendentes na sua vida. Então, eu sempre digo, a advocacia colaborativa, ela te coloca na posição de protagonista. Você vai ter a possibilidade de conduzir a solução junto com quem está no conflito com você, né? Olha, eu sempre tive esse questionamento, principalmente quando a gente trata dos direitos mais privados. E para mim, o direito de família é o mais privado de todos os direitos, né? Então, quem disse que um juiz, por mais preparado, estudioso, qualificado que ele seja, tem condições de dizer o que é melhor para a sua família, né? Então, eu sempre me fiz esse questionamento. Eu acho que os próprios juízes se fazem esse questionamento. Eu já ouvi de juízes mais sábios, experientes, dizerem, né? Olha, a família só deve nos procurar quando todas as alternativas fracassaram, justamente, né? Quando não se foi capaz. E, às vezes, o consenso fracassa, o acordo fracassa, por falta de instrumentos que vão muito além do direito, né? Instrumentos de psicanálise, de compreensão, né, dessas falta relações, de ferramentas, né? e de profissionais dispostos, porque você tem que ter uma boa dose de paciência, além da escuta e da técnica, você precisa ter paciência para elaborar essas questões que estão subjacentes ao conflito jurídico. Ali embaixo tem muita questão, né? O Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, ele fala, por exemplo, a raiva, que é o que move muitas vezes os conflitos, né, judicializados, ele sempre diz, olha, a raiva é uma necessidade não atendida. Então, a gente precisa tentar compreender qual é a necessidade não atendida de cada uma das partes, para ver em que medida nós podemos atendê-las. Porque não se trata de só aplicar a lei ao caso concreto. Senão a gente não tinha processos se arrastando aí durante anos. Ninguém vai conseguir fazer um homem querer ser pai. Não existe juiz, multa, pena de prisão que faça um homem querer se implicar em ser pai. Precisa ser de dentro para fora. Então esse é todo um processo de elaboração que a gente precisa construir junto com as partes, né? Não pode ser automático a aplicação de lei para caso concreto. É artesanal. É artesanal. E se a gente, né, os juristas, às vezes, a gente, principalmente quando está como estudante de direito, acha que o direito estar lá previsto na lei, ter previsão de sanção, vai resolver os problemas do mundo, né? Se fosse assim, né, a gente não teria essa sociedade, enfim, tão desvirtuada que a gente tem, né, Virgínia? E mais, eu acho que muitas vezes nos conflitos familiares vem de uma questão de imaturidade, né, emocional. Então, assim, você fala muitas vezes ao longo do seu livro a necessidade de, em muitos momentos, se procurar ajuda profissional, né? Sim. Ter um terapeuta ali na retaguarda, no suporte. Sim. E que o Estado também forneça para aquelas famílias que não têm condição de pagar um profissional como esse, né? Hoje Sim. a gente já tem, as varas de família muitas vezes oferecem esse tipo de suporte, mas não nesse nível de profundidade que a sua advocacia, né, com quem atua nessa área pode fazer por uma família, não é isso? E eu vejo que a gente, principalmente, né, madrastas que estão chegando numa família recomposta, ou seja, já existe uma dinâmica anterior à chegada dela, eu sempre falo isso. Olha, você está chegando, mas já existe uma dinâmica. Por mais que o seu companheiro fale que odeia a ex-mulher, mas houve uma relação e que existe uma dinâmica. A gente precisa entender e respeitar isso. Quem não tiver condições de entender e respeitar que o casal acaba, mas a família com os filhos permanece, não consegue entrar na jornada. Eu sempre falo isso. Porque é necessário entender que o casal se divorcia, se separa,
mas os pais permanecem sendo família para os filhos. Isso é fundamental. É uma brutalidade fazer com que um deles se torne visita. Uma das coisas que eu batalho profissionalmente na advocacia, né, colaborativa, é justamente isso. É que haja, de fato, guarda compartilhada com equilíbrio de tempo em 2 lares. É preciso que a gente vá começando a mudar essa cultura de um dos 2 se torna visita, porque existe um lar de referência. Não, ele precisa dos 2, os filhos precisam dos 2. E aí, quando entra uma madrasta, quando entra um padrasto, eles precisam ter conhecimento disso, né? Dessa configuração para serem suporte, para serem apoio, né? Na medida do possível. Estarem dispostos a isso, né, Virgínia? Porque senão, além de ser mais uma fonte de geração de conflitos, sim, ele vai tornar a sua própria vida, né, um grande conflito. Né? Fica insuportável, porque você vai criar expectativas irrealizáveis, você vai ficar disputando o que tem o filho do primeiro casamento, do casamento da união anterior, e você vai deixar de construir. Então, eu sempre recomendo um bom plano de parentalidade, e isso não é fácil, é um plano minucioso, todos os fatores da vida da criança, né, dos filhos, precisam ser levados em consideração para construir esse plano de parentalidade. E quando chega uma madrasta e um padrasto, eles precisam ser apresentados a esse plano de parentalidade para entenderem de que se trata essa família e embarcarem ou não na jornada. Como eu digo, olha, você só compra a passagem se você estiver sabendo dos termos e estiver disposta a encarar isso aí. Porque é de fato muito desafiador. A madrasta, ela foi mudando ao longo do tempo a forma dela se relacionar nessas famílias. Porque antes a madrasta aparecia quando havia uma viuvez. Então, ela vinha para substituir. O casamento era indissolúvel, sim. Né? Então, não existia essa coisa de família recomposta por voluntariedade. Não, né? Antes da lei do divórcio não se podia falar nisso. Então, a madrasta, ela era uma substituta da mãe. A mãe falecia e vinha uma madrasta. E aí, com a lei do divórcio e aí as relações existindo essa dissolução da união e uma nova união depois, a madrasta foi tendo uma outra forma de se relacionar dentro dessa família. Este novo lugar da madrasta que a gente está tentando construir hoje, né, desmistificando a madrasta egoísta, malvada, que compete com os enteados, que quer a beleza da enteada, enfim. Isso tudo é uma construção recente. Nós precisamos conversar sobre isso sempre para que a gente vá tentando encontrar o lugar da madrasta, porque ela ainda não encontrou, né? Quando eu escrevi esse livro foi justamente essa busca, né, do lugar da madrasta nas nossas famílias atuais, né? Porque hoje, isso é o que você falou, a cada 2 casamentos temos um divórcio. Isso dados oficiais. Agora, você imagina de uniões estáveis, dissolução de união estável que sai acontecendo e novas uniões. Então, é uma amostragem muito grande, né, de madrastas. Excelente. Agora, antes da gente contar um pouco da sua história, que serviu aí de fundo, né, de pano de fundo para essa obra, eu quero entender um pouquinho o processo de escrita dessa obra, porque esse é um livro inspirador para quem lê e também para quem quer escrever, porque é um livro em que você vai encontrar trechos de músicas, que você vai encontrar citações filosóficas, em que você vai encontrar piadas, em que você vai encontrar a Virgínia aqui, né? Eu li e falava, gente, cara da Virgínia. É minha cara, não é? Você que me conhece há tanto tempo. É um livro muito autêntico. Não tem nada igual, gente. Por isso que eu falo assim, todos nós somos, de certa forma, mensageiros. E quando a gente descobre que mensagem que a gente tem que passar para o mundo, sai algo fantástico, né? Sai algo novo, inovador. Enfim, é um livro lindo. Ó, eu falo e repito. Ai, que lindo, né? Os meus ouvintes e o público em geral já sabe que quando eu gosto de uma coisa, eu
arrepio. Eu tenho essa coisa energética, não sei. Então, o seu livro eu arrepiei lendo e tô aqui arrepiada conversando com você. Agora, conta pra gente, como que foi escrever esse livro e como que foi essa coisa de tornar a sua história privada, né, a base para a construção de uma narrativa pública? Porque o mais fantástico nessa obra é que ele transforma algo que é particular em universal. Você consegue, a partir do seu caso particular, universalizar, inclusive para quem não vive. Eu senti necessidade de refletir sobre atitudes minhas, não só, né, não como madrasta, porque não sou, mas como mãe, como tia, né, enfim, nas relações com meu marido, a partir das suas narrativas aqui, das reflexões filosóficas, da psicanálise que você traz. Então, é um livro que você conseguiu, a partir do particular, né, universalizar. Então, como foi esse processo? Conta pra gente. Flávia, foi muito inesperado. Eu sempre gostei de escrever, né? Meu marido sempre falou para mim que eu tinha que ser escritora, mas era um sonho ali esquecido. E um belo dia, numa postagem, no Dia da Madrasta, para quem não sabe, existe o Dia da Madrasta, no primeiro domingo de setembro. Se você tem uma madrasta que é bacana, que é mãos à obra, cumprimente-a, dê um beijo nela e um abraço e diga que lembrou, primeiro domingo de setembro. Aí eu fiz uma postagem no Instagram sobre esse dia, sobre o lugar da madrasta, né? E, para minha surpresa, uma psicóloga de Brasília, que eu não conheço, mas que admiro imensamente o trabalho, que já seguia, que ela trabalha com madrastas, né? A Fiamma Ribeiro, do Novas Madrastas. Ela fez um comentário, ela curtiu o meu post, fez um comentário. E aquilo, nossa, eu fui no céu, né? Puxa vida, eu recebi um comentário dela. E aí depois ela no direct veio e me convidou. Você tem uma escrita muito bacana, muito gostosa. Você não gostaria de participar de uma obra coletiva sobre madrastas? Ela tem um projeto. Na hora eu aceitei. Puxa, né? O cavalo passa selado, então você não pode perder a oportunidade. Aceitei e escrevi o meu texto. Quando eu mandei, a editora Stephanie, da Interligados, né, do meu livro, ela falou, nossa, você precisava escrever uma obra sua. Aí eu falei, eu vou escrever. Então, assim, não foi... Bom, Dia da Madrasta, setembro, eu mandei o meu texto, acho que foi início de outubro, mandei meu texto para a obra coletiva que vai sair agora em junho, mas o meu livro saiu até antes da obra coletiva, para você ver. Foi muito rápido, Flávia. Eu sentei e comecei a escrever. Eu acho que é o que você falou antes, assim, um processo de catarse, de cura, de elaboração de tudo o que eu já havia vivido pessoalmente e visto profissionalmente também, experimentado profissionalmente, e resultou nesse livro que sou eu. Você me conhece bem, você sabe, sou eu purinha aí, misturando filosofia com letra de música, piada com poesia e é isso aí. Então, eu sempre falo que é meio que coincidência, né, para quem acredita em coincidência ou não, mas eu não acredito. Eu tenho vindo aqui os convidados do Livrosofia, que muitas vezes eu convido porque eu gostei do livro, como foi o seu caso, mas a maior parte são pessoas que têm essa inteligência multifacetada, assim, que eu me identifico muito no sentido de gostar de muitas coisas, de se dedicar a coisas diferentes, né? Não são aquelas pessoas herméticas que ficam focadas somente num ponto. Uhum. E eu acho as pessoas assim muito interessantes, gente. Então é um livro que não tem tédio, você não vai se entediar em momento algum. Isso é verdade, né? Muita história. Olha, e uma outra coisa que me chamou bastante atenção é a sua honestidade.
você conta com muita honestidade a sua história e joga real, assim, em muitos momentos, inclusive, você usa essa expressão, né? Cai na real, você chama ela, você não quis idealizar, inclusive você faz piada de si mesmo quando você começa a falar, né, num tom utópico, aí você já puxa, lá tô eu aqui cantando Imagine, de novo. Gente, ela faz piada com ela mesma, ela puxa a corda dela, puxa o fio, né? Ela percebe que ela começa a sonhar, porque sonhadora, ela mesma puxa o fio e volta, né? Então, assim, é muito bacana. Então, eu queria que você falasse sobre a questão de ser madrasta, porque eu me lembro que te conheci quando você estava começando o seu namoro, né? Reencontrando o seu príncipe, e que você tinha uma conexão emocional muito grande com a filha dele. Né? Antes mesmo dela saber que vocês estavam namorando, foi ela que pediu para vocês namorarem, né? Sim. Então, assim, é uma história muito bonita. E agora ela tá, acho que adolescente, e você, né, eu imagino que não seja um mar de rosas, porque o adolescente nunca é um mar de rosas, né? Nunca, é sempre um desafio muito grande. Outro dia mesmo eu falei que para filhos, se seu filho adolescente não bate a porta e fala, eu te odeio, mãe, tem alguma coisa errada, né? Então, imagina quando se trata de de um enteado e quando você tem um outro filho, né? Você tem um filho. Sim. Então, você foi madrasta, depois você foi mãe, você conta no livro, mas dá uma resumida pra gente de como foi esse processo. Então, a minha história pessoal é que eu era apaixonada pelo meu marido com 17 anos, mais ou menos, né? Porque, atual marido, né? Na época não era marido. Mas ele fazia faculdade fora, e, enfim, não era aconteceu. Irmão de uma amiga minha. E aí, cada um seguiu sua vida. E teve até uma ocasião que ele veio, né? Quis ficar comigo, mas eu falei, vou ficar apaixonada. E ele morando fora, não vai dar certo isso. Eu muito prática, né? Naquela ocasião. Aí, as coisas as voltas da vida, 20 anos depois, tá ele divorciado, com uma filhinha pequena, e eu estava solteira, né, não tinha me casado ainda, e nós nos reencontramos. E naquela época que a gente se reencontrou, isso há 13 anos atrás, eu tive muito cuidado, muito embora eu já tivesse ciência de que ele estava num processo de divórcio consensual, muito maduro, inclusive, faço uma referência muito respeitosa sobre isso no livro, um divórcio maduro, equilibrado, e quando não se falava ainda em guarda compartilhada com 2 lares, ele e a ex-esposa fizeram isso de uma forma maravilhosa, né? Então, eu tive muita cautela para que, mesmo sabendo de todo o contexto consensual e maduro que estava acontecendo, que eu entrasse de uma forma respeitosa na vida da minha enteada. Então, eu ia me aproximando devagar, e é o que eu aconselho sempre às madrastas, não tenham pressa, prudência é importante. Então, ia me aproximando devagar, vendo como ela reagia à minha presença. Então, fui indo como amiga, né, da tia dela, amiga da família. Aos poucos, a minha presença era querida para ela. A gente tinha uma conexão muito forte e ela falou para o pai me pedir em namoro, olha bem. Então, as coisas funcionaram muito bem. Embora eles não tivessem feito esse plano de parentalidade que hoje eu faço e construo com as famílias, mas a convivência nas 2 casas sempre teve equilíbrio de tempo, eles sempre tiveram muita maturidade para solucionar todas as demandas referentes ao desenvolvimento dela, etário, né? Olha, mudança de escola, depois mudança de fase na escola. Todas as demandas, eles sempre foram muito maduros e eu sempre participei porque ele é um pai muito presente, né? E isso também é afrodisíaco,
Nossa, demais. Né? Eu acho que uma madrasta, ela se sente muito mais à vontade quando ela vê que ela está com um homem que é um pai presente e que deseja ser um pai presente. Que ele não é um pai presente porque tem uma lei, porque tem um juiz ali na cola dele, porque ele deseja ser esse pai presente, né? Agora, Virginia, só um parênteses, assim, eu vou usar uma palavra pesada, assim, eu particularmente acho burrice das mulheres que tentam alijar o marido das suas famílias anteriores, né, numa competição ridícula, porque elas podem ser as próximas. Se o cara não tem ética, né, para bancar a sua paternidade enfim, e colocar o filho como prioridade, não vai ser a mesma coisa com os filhos dela, né? Se ele traiu a mulher anterior, há grandes chances dele trair. Então, assim, a gente precisa observar. E você a todo tempo descreve, ainda coloca assim, como não se apaixonar? Eu achei lindo, né? Seu marido deve ter amado o livro, né? Declaração de Porque amor, né? A todo tempo, como não se apaixonar pela conduta íntegra dele? Assim, realmente é isso. As mulheres inteligentes, hoje em dia, estão buscando homens íntegros, muito mais do que homens bonitos, né, homens atraentes, né, homens íntegros. Outro dia eu até vi um relato na internet que elas estão procurando semi-avós, né, porque semi-idosos, que é o homem que já tem os cabelos brancos, ou uma família, né, constituída, mas que é homem de verdade, no sentido de integridade, de responsabilidade. Então, fica a dica para as mulheres que ainda não caíram nessa real, né, caiam, porque senão vocês estarão caindo numa armadilha muito grande. Né? Falo sobre isso no livro também, a questão da escolha, né? Assim, existem critérios para que as madrastas fiquem atentas, né? Que eu chamo de olha, sinal amarelo e... red né? flags, né? Exatamente. Tem as bandeirinhas aí que a gente finge que não está vendo e que eu chamo atenção. Prestem muita atenção nisso, porque são sinais de que o relacionamento pode trazer mais desafios do que normalmente já traz, né? E aí você falou uma coisa que é interessante, eu tô lembrando aqui agora de fazer um pequeno parênteses. Muito embora tenha a minha vida pessoal nessas páginas, há também muito das experiências profissionais que eu tive contato, né, trabalhando com uma área que é nova, que eu invento, né, essas coisas. Eu inventei uma disciplina chamada Direito Penal Intrafamiliar, porque era o que aparecia para mim, era violência doméstica. Eram casos em que o criminal e o direito de família apareciam juntos. Então, eu conheci o subterrâneo do direito de família, o direito de família na sua vertente mais dolorosa. E fui me aproximando da psicanálise, da terapia sistêmica, da mediação, justiça restaurativa, justamente para tentar lidar com isso. Então, embora tenha minha vida também ali, não há exposição em momento algum de particularidades que exponham a ex-esposa do meu marido, a minha enteada, por mais que ela seja a personagem que me deu o título de madrasta, não há exposição dela ali. Por isso que ele fica um livro universal. Ele fala sobre algo que toca a todas nós, as dores que são universais das madrastas, a partir de vivências pessoais minhas, a partir de vivências profissionais que eu fiz já de atendimento, para sensibilizar as famílias para esse tema. Nós precisamos começar a tratar disso com mais humanização, porque nós temos dois extremos, a tendência, né? Time mãe, time ex-mulher ou time madrasta. Então, a gente não consegue fazer com que haja um ponto de convergência. A minha ideia é justamente trazer esse ponto de convergência, mostrar o lugar da madrasta, mas apresentando também todo o sistema.
Porque não adianta defender um lado só. Ninguém caminha sozinho. Eu preciso, e esse é o meu trabalho como advogada colaborativa, eu olho o sistema todo. Então, o ideal é justamente que todos os integrantes se sintam ouvidos, se sintam fazendo parte, para que funcione a engrenagem, né? E assim, eu vou discordar de você no sentido que você não trata só da figura da madrasta, mas de todos os atores sociais envolvidos nessa relação. Sim. Então, os pais do marido, os pais da ex-esposa, os pais da madrasta, e eu acho que a carapuça vai cabendo em todo mundo ali, né? É verdade. Aqueles que foram enteados, né? Os filhos do segundo casamento. Então, de certa forma, há uma concertação na obra, assim, que eu achei muito bacana. Agora, vamos falar do espelho. Vamos. Porque, enfim, eu até no Livrosofia, que vai ao ar nos próximos dias, entrevistei um psicanalista também e disse para ele que ele era uma espécie de mestre dos magos, de grilo falante para mim, porque ele é uma referência. E, né, que é essa figura do consciente, né, da consciência. O que representou simbolicamente a sua escolha pelo espelho mágico? Então, eu até falo isso no livro, porque a Branca de Neve nunca foi a minha princesa preferida. Engraçado, não era assim. Mas a metáfora do espelho mágico, ela me fisgou na medida em que aquele diálogo da madrasta com o espelho, quando a madrasta ela tem uma resposta diferente da que ela gostaria de ouvir, porque tudo vai bem, enquanto ela ouve o que ela queria. Quando o espelho dá a ela uma resposta diferente da que ela gostaria de ouvir, aí é que a história vai acontecendo, né? Então, essa metáfora, esse simbolismo do espelho como um guardião de sabedoria, de respostas, né? Isso me fisgou. Eu pensei que talvez pudesse começar a desmistificar o conto de fada justamente a partir desse espelho, dessa interação com o espelho, sabe? Que para mim são as minhas próprias angústias. Essas perguntas eu me fiz muitas vezes e eu penso que todos nós temos o nosso eu superior, né? Que é algo que talvez seja a nossa consciência mais elevada, que tenta nos dar essas respostas. Só que às vezes a gente quer algo mais mastigado, né? A gente quer respostas exatas. E o processo também é saber fazer as perguntas. Porque muitas vezes a grande questão é fazer as perguntas certas para esse espelho, para essa sua consciência superior. Porque eu não vou conseguir validação pensando egoisticamente, se eu estou numa família recomposta, se eu estou pensando apenas nos meus interesses, né? Eu tenho é o que você falou, eu estou num sistema, uma concertação, né, ali. Então, dependendo da pergunta que eu faça, a resposta não vai ser a que eu estou esperando, né? Mas como também escritora, eu amei a figura do espelho como elemento literário. Uhum. Porque você, além de ter usado a metáfora, gente, ela usa o espelho como uma espécie de narrador onisciente. Já que o livro ele é muito escrito em primeira pessoa, né? Porque tem o caso pessoal, o caso dos clientes que ela atendeu, que ela não nomina, todos de forma muito ética. Mas chega um determinado momento em que ela coloca como se assim, bom, o que ela sabe, o que ela vivenciou não é o suficiente
suficiente. E aí ela transfere... Precisa chamar o espelho. Precisa chamar o espelho. Preciso. E aí ela chama o espelho, que vem como esse, né, narrador complementar, mais onisciente de tudo, e que muitas vezes responde de uma forma muito objetiva, muito assertiva, e em alguns poucos momentos ele não te satisfaz. Sim. Né? E aí você questiona o espelho, e aí ele tem que complementar na medida... E aí a gente vai percebendo que à medida que ela também vai crescendo na narrativa, no próprio amadurecimento no livro, e aí o espelho vai entregando mais, né? Vai entregando mais. Isso né? é a minha jornada, né? Na verdade, porque é justamente a minha... todo esse processo desses 13 anos, né? Com muita análise, com muita autoanálise também, né? Tem nos agradecimentos eu falo aí da minha analista, minha psicóloga maravilhosa, porque o livro é isso, né? Muitas vezes a gente se faz essas perguntas, a gente tem uma participação de um profissional da saúde mental aí que vai tentando costurar com a gente esse caminho dessas respostas. Muitas vezes a gente não fica satisfeito com essas respostas, é um lugar de angústia, é um lugar às vezes de raiva mesmo, de necessidade não atendida. Mas aí a gente vai encontrando o nosso lugar. Então, é um livro que fala de desafios, é um livro que fala de dores, é um livro que não tem receita de bolo, muito embora eu traga sugestões, mas eu não tenho receita de bolo, porque cada família é única, cada formação e configuração é artesanalmente construída. Mas ele é um livro esperançoso, porque eu sou realista esperançosa, então eu enxergo a realidade ali, eu vejo as dores, eu vejo os buracos do sistema, mas eu entendo que a falta, muitas vezes, ela é necessária. Nós vamos ter que aprender a lidar com ela, com a frustração, com a falta. E tem esperança de que a gente consiga construir famílias recompostas, relações de madrastas e mães e padrastos e pais com mais respeito, né? Ninguém está aqui querendo promover a amizade. Eu não sou amiga, né, da mãe da minha enteada, mas nós nos respeitamos. Acabei de comprar aí a lembrancinha do Dia das Mães para que a minha enteada entregue. Isso é é obrigação minha? Não é. Mas eu acho necessário fazer porque a minha enteada tem direito a presentear a mãe dela. Talvez o padrasto já, né, tenha um presente muito maior, melhor e tudo, mas é o gesto de reconhecimento do pai para a mãe da minha enteada. Então, aí quando eu chego na loja, isso é ótimo, eu conto no livro. Quando eu chego na loja, eu falo, tenho que comprar uma lembrancinha de Dia das Mães ou de aniversário, tá? Para a mãe da minha enteada. As vendedoras já ficam logo, uai. Porque assim, quem raciocina assim? Rápido, assim, mãe da enteada é ex, né? Exatamente. Ex, né? Aí elas param assim, nossa, você é muito evoluído. Não, eu sou prática. A minha enteada tem direito a presentear a mãe dela, né? Eu acho que a mãe dela merece. Antes você que o seu marido, não né? É isso, eu falo. Você fala eu falo, né? Melhor que seja eu, você não acha? Então, vamos lá, vamos semeando. A ideia não é para que a gente seja amiga, não é para que a gente saia junto. É a paz, né? Fique falando a paz, né? É isso. A paz nas relações. É o respeito, é reconhecer o lugar dela. Né? E se ela puder reconhecer o meu também. Pode acontecer, eu já vi casos de né, a ex e a atual se tornarem amigas, né, se tornarem amigas, e inclusive eu, no Dia da Madrasta, que eu soube que existe, por conta da Maria Ribeiro, eu te mandei, eu achei tão lindo o vídeo, gente. Aquela atriz, né, Maria Ribeiro, fez um vídeo em homenagem a Luísa Reis, que é a atual esposa do Caio Blatt e madrasta dos filhos dela. E aí ela fala tudo que a Luísa ensinou para os filhos dela, que ela jamais seria capaz de ensinar. Então, a madrasta como alguém que agrega, que traz algo novo, e eu só de lembrar arrepio, né? Também.
Então, assim, são 2 seres humanos com muita maturidade, 3, né? Uma família com muita maturidade. Sim. E é algo a ser admirado. Tem gente que despreza. Eu vejo esse desprezo no sentido, acho que não é real. É recalque, para mim isso é recalque, né? É real, é uma busca real por você colocar as suas dores... a sua dor é menor do que a necessidade que você tem de se relacionar com aquelas pessoas. Então, eu penso que isso é uma prova de desejo de se relacionar bem, sabe? É muita maturidade. E eu conheço situações, tem uma colega que ela fala, olha... eu tenho maior admiração pela madrasta das filhas, ela tem filhas gêmeas, e ela fala que ela tem a maior admiração do mundo pela madrasta. Às vezes elas se juntam para falar mal do marido, né? Pior que nesse caso, ela diz que até que não, na verdade, ela fala que esse é um assunto que não entra. Não, uma dá dica para outra, não faz isso não, que ele não gosta. É muito aberto, assim, e elas se juntam para falar mal dele na frente dele, assim. Ixi. Então é um clima divertido, leve, assim, sabe? Não, e cada um vai encontrar a sua fórmula cada um de já se tocou relacionar. Sua vida, né? Cada um já tá com o seu respectivo marido. E se não conseguir fazer isso, sentar para tomar um café e conversar e dizer, olha, o quanto eu te admiro, né? Porque tem mães que têm essa grandiosidade de dizer, olha, eu admiro demais. Sou grata pelo essa madrasta, sou grata por você, pela sua vida, porque, falando honestamente aqui, entre nós, a madrasta não precisa absolutamente de nada em relação à mãe. Nada. Mas a mãe precisa. Mas, em contrapartida, a mãe precisa da madrasta se quiser que o filho viva num lugar de acolhimento, de respeito, de carinho, com um olhar sensível para essa criança, porque a gente, via de regra, né, o homem ele tem menos sensibilidade para lidar com as questões emocionais, com as questões... do ambiente doméstico. O homem é muito mais prático, né? Então, ele não encontra nem você passando a referência, né? Olha, está na 3ª prateleira do lado direito, logo atrás de tal coisa. Ele não encontra nem você dando essa referência. Então, o olhar do homem é muito mais limitado para certas coisas. Então, quando a mãe tem a grandeza de reconhecer o papel da madrasta na vida do filho, eu acho que a relação, ela chega num nível que parece até que é de mentira. Porque é profundo, é muito profundo. E humanizar essas pessoas é o primeiro passo. Eu deixo de falar da ex ou da mãe e passo a falar da fulana. Conhecer a história dela, para entender as dores dela também. Ao mesmo tempo, ela me conhecer, para eu deixar de ser a mulher, para eu deixar de ser a madrasta. E ela passar a me ver com olhos de reconhecimento. Olha, ela está fazendo algo que talvez eu no lugar dela não tivesse disposição para fazer, né? Eu destaquei uma parte aqui que eu gostei muito, o tom de humor da Virgínia, né? Enfim... ela conta a história da proximidade dela com a enteada e do respeito com a mãe, né? E aí ela escreve assim, claro que essa proximidade com a minha enteada me fez acreditar que eu era a melhor madrasta de todas. Fui lá eu confirmar a minha suspeita com o espelho. Sem falsa modéstia, né, espelho, eu mereço o prêmio de madrasta do bem, não é? E a resposta inesperada veio como um tapa. Infelizmente, não. Como assim, infelizmente não? O que estou fazendo de errado? Perguntei completamente enfurecida, né? Como a madrasta da Branca de Neve mesmo, né? Aí ele responde, você está fora do seu lugar. Ele respondeu sem se abalar. A resposta mexeu tanto comigo que merece um capítulo especial. Ai, e aí a minha tudo pergunta... começou neste capítulo especial, que foi o tapa do espelho. Né? E aí você conta o dia da madrasta, a dança das cadeiras, né? E aí você aborda uma questão que eu nunca tinha parado para pensar no campo de nenhuma relação, mas que é importantíssima, a tal lei da impenetrabilidade. Explica o que é isso, né?
Eu falei, gente, deve ser muito difícil, né? E aí você começa a falar do erro da madrasta bem intencionada, né? Sim, sou eu. Então Ou tantas outras. De boas né? intenções, o inferno tá cheio, né, Sabe o quê? Virgínia? É porque a gente não tem. É isso que eu tô dizendo. A gente entrou sem saber direito o que a gente tem que fazer. Então a gente chega e tem todo um contexto, né, para essas madrastas mãos à obra, que eu chamo de mãos à obra, né? Eu não vou falar de bem intencionado, para não parecer isso, né? Mas a gente chega, não, vamos lá, vou ajudar esse pai a criar, a educar, né? E vai assumindo lugares ali que, na verdade, não são para você. Então, a lei da impenetrabilidade, né, que é que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Por que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo? Porque se essa criança tem mãe, eu não vou ocupar o lugar de mãe dela. Ah, mas é porque no momento em que você está com o pai dela, a mãe não está, você vai se comportar como mãe. Não vai dar certo isso. Estou dizendo... São valores diferentes. Não é nem só por isso. Vai dar conflito, né? Sabe por quê? A primeira que vai sofrer com essa alternância na dança da cadeira vai ser a madrasta. Porque ela vai se empoderar como mãe se a mãe não tiver, mas na hora que a mãe tiver, ela vai ter que sair, então ela vai e volta, e vai e volta. É um lugar de angústia profundo, porque você mistura papéis, você não sabe até onde você vai, e você vai criando expectativas que não vão se realizar. Porque é inevitável, você começa a amar. Né? Então, assim, a minha enteada tinha aí quase 4 aninhos, quando eu comecei a namorar com o pai dela. E então, assim, você pega muito piquitita e você vai participando de tudo, você se torna referência para ela também. Mas, ao mesmo tempo, não dá para eu agir como uma segunda mãe, como se fosse uma mãe. Não dá para você ir no Dia das Mães na escola dela. Não, e nem, né, não, nunca fui. Mas e tem outra umas coisa, que vão, né, Virgínia? Pois é, então. E é uma coisa que eu sempre falo e deixo muito claro no livro. A gente precisa encontrar o nosso lugar. Acabei de colocar no meu Instagram uma campanha. 2º domingo de maio é o Dia das Mães, do protagonismo das mães. Dia da madrasta é 1º domingo de setembro. Cada um no seu lugar. Bem vamos longe. começar por aí. Vamos começar por aí. Vamos dar o protagonismo para ela e vamos querer só o nosso. Por quê? Para evitar a frustração. Porque é inevitável você se envolver e você criar algum tipo de expectativa. Você vai querer educar, mas aí você vai ver que você não tem a palavra final. Você está vendo todo um contexto e de fora é ainda mais você vê com mais distanciamento, né? Porque de dentro você só vê árvore, você vê a floresta quando você está de fora. Então, esse distanciamento fazia com que eu estivesse enxergando um tiquinho mais lá na frente, mas não é a minha opinião que conta, a opinião dos 2. Meu marido pode até me ouvir, ele pode até concordar comigo, mas nem sempre vai acontecer da forma como eu acho que seria o certo. Então, eu vou precisar entender que tenho limites muito definidos da minha atuação. Então, qual é o meu lugar, o lugar da madrasta? Eu vou precisar construir isso dentro da minha família. A minha participação, o meu envolvimento, eu vou construir isso dentro da minha família. Mas eu não posso, de jeito nenhum, querer ocupar o lugar de mãe. Esse é o grande desafio. E isso é um ponto de dor para a madrasta, é um ponto de dor muitas vezes para o enteado, porque ele não compreende. Ele quer ser tratado com amor de mãe. Mas, ao mesmo tempo, se você trata com amor de mãe, você na hora de repreender, ou de querer educar, ou de dar o limite, mas... Ele vai dizer, você não é minha mãe.
E aí é ladeira abaixo. E se contar para a mãe que você tentou repreendê-lo... Entende? Então, nós temos aí a fórmula do conflito. Sempre digo, a madrasta, ela vai precisar encontrar o lugar dela, mas o terreno é árido. Não é um lugar que ela não vai ter esse reconhecimento, porque a mãe, ela é. A mãe é mãe. Por mais que tenha problemas, por mais que estejam com relacionamento estremecido, mãe é. Madrasta está. Né? A madrasta, ela se sustenta na impermanência, ela tem que se sustentar na impermanência. A menos que seja uma madrasta substituta, né? Assim, ou seja, a mãe morreu. Mesmo assim. Né? Mas mesmo assim. Porque se ela se divorcia, tchau. Entende? A madrasta, ela precisa se sustentar na impermanência. Porque não existe ex-mãe, mas existe ex-esposa e, portanto, ex-madrasta. Eu fiquei imaginando uma situação hipotética. Por exemplo, a criança apronta alguma coisa na escola, e aí a direção chama na escola no momento em que a mãe não pode ir, que o pai não pode ir, aí eles te pedem um favor, por exemplo, né? Pedem a madrasta um favor. Você pode comparecer à escola e tudo mais? Né? Eu fico imaginando assim, a madrasta, por gentileza... disponibilidade vai, mas funciona como uma espécie de preposto. Vai lá, representando a família, né, anota as demandas e leva a direção, né? É assim que funciona? Eu digo que no livro eu brinco com isso, eu falo, olha, os arquitetos e engenheiros da estrutura familiar do enteado são os pais. Os pais. Por mais que essa madrasta seja muito madura, bacana, envolvida e engajada. Você fala do ajudante de obra, Eu né? sou ajudante de pedreiro. Pedreiro, isso. Entendeu? Ninguém quer saber quem é o ajudante de pedreiro. As pessoas vão perguntar quem foi o arquiteto, quem foi o engenheiro, né? Ninguém está preocupado com o ajudante de pedreiro. É isso. Então, vou dizer... se eu fosse solicitada para ir à escola hoje, né? Porque uma coisa é a Virgínia hoje, depois de muitas conversas com o espelho mágico dela, e outra coisa é a Virgínia de 13 anos atrás, aquela mãos à obra que já foi à escola da enteada para conversar sobre um livro infantil que veio, né? Eu já fiz isso. E talvez a mãe da minha enteada tenha ficado aborrecida de eu ter feito isso. Era um dia que ela estava conosco, né? E chegou para o final de semana com um livro da escola. E quando eu vi o livro, eu vi que não estava adequado. Tinha questões ali no livro que eu considerava que estavam inapropriadas para a idade e para a infância em geral, né? Então, fui na escola conversar. Eu não faria isso e não aconselho a fazer. Por quê? Porque você vai criando área de disputa desnecessária. O pai, ele tem que ir. Ele não pode, então ele vai avisar a mãe. Olha, nós vimos aqui e tal. A madrasta é um processo difícil de ela saber que foi ela que percebeu, que ela está vendo isso, mas ao mesmo tempo ela não poder ser a protagonista. Não é recomendado que ela seja protagonista. Então, se ela tiver que ir numa reunião da escola, se a mãe achar que está tudo bem para isso. Para evitar a área de disputa com a mãe. Entende? Porque a madrasta, que ela é afoita muitas vezes, ela vai ser mal vista. Né? Como se ela estivesse querendo usurpar a cadeira da mãe, o lugar da mãe. E essa coisa de evitar área de disputa não é só porque assim, ela quer ser uma pessoa madura ou boazinha. É porque quem sofre com essas disputas é a criança, né? E sim. Além dela mesma, sim, além da mãe, de sim. todos. Gera uma confusão na cabeça da criança, né, Virgínia? Olha, eu acho que em relação ao papel da mãe e tal na vida dela, eu penso que a criança sabe. Ela sabe quem é a mãe, ela entende
A criança, ela tem essa sensibilidade de perceber o que cada um representa para ela. Então, por exemplo, eu nunca permiti que a minha enteada me chamasse de mãe. Ela ensaiou isso muito pequenininha, e aí ela é muito engraçado, né? Que ela falava assim, não tia, porque ela me chamava de tia, né? Me chama de tia. Não tia, mas quando a minha mãe não tiver, ela nem vai ficar sabendo, que eu falava assim, não, eu não posso. Você não pode me chamar de mãe. Você tem uma mamãe e ela é uma boa mãe para você. Imagina, ela vai ficar muito triste se ela souber que você está me chamando de mãe. Eu acho que o nome que ela mais gosta de ser chamado na vida é de mãe por você. Não, tia, mas ela não vai nem ficar sabendo porque eu vou estar com você, ela não está aqui. Aí eu falei, não, mas coração de mãe sente tudo. Então eu nunca permiti que ela me colocasse em um lugar que eu não estou. Nunca recebi presente de Dia das Mães, mesmo antes de saber que existia um dia para madrasta, nunca. Meu marido até perguntava, posso comprar uma lembrancinha para ela te entregar no Dia das Mães? De jeito nenhum, né? Porque parece sofrido para a criança rejeitar esse amor, mas não é rejeitar o amor, é colocar o amor no lugar de pertencimento dele, sabe? Porque não adianta nem para mim nem para ela se eu permitisse que esse amor fosse canalizado para um lugar errado, entende? Ia ser doloroso para nós duas, para três no caso, né? Para a mãe três. também. É isso aí. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é o ciúme, porque é uma relação cercada de ciúme por todos os lados, né? Como é madrasticidade? Madrastidade. A madrastidade é uma ilha cercada de ciúmes por todos os lados, né? E eu achei, gente, tem um trecho aqui que eu destaquei que eu achei, assim, incrível, que ela fala assim, madrastas, peguem a visão. Família recomposta é uma jornada. Só embarque se puderem aceitar que o melhor caminho é o seu companheiro manter contato cordial com a ex-esposa. Escolham muito bem o pacote de viagem, porque aqui nas famílias reconstituídas é all inclusive, o que significa que tudo, a história anterior e todos, filhos e ex, estão incluídos. Aqui o futuro só tem chance se o passado for recebido com respeito. Achei fantástico, né? Você vê como é que o tom, né, dela é fantástico. E aí destaca, porque a gente costuma dizer que não tem receita de bolo, mas existem algumas fórmulas. Existem fórmulas. Parâmetros, né? A gente também não pode relativizar que existem realmente parâmetros, requisitos para que dê certo, né? Premissas, que se forem cumpridas, né? Dentre elas o autoconhecimento, nutrir as virtudes, você fala, né? Em prudência, em paciência, né, em humildade, né? Então, assim, isso realmente necessário, né? E aí uma outra coisa que eu achei muito legal, que eu acho que vale não só para as madrastas, mas vale para as mães, porque quem está passando por mães de adolescentes, que, enfim, muitas vezes para você solucionar um problema, um conflito que você tem com seu filho adolescente, você precisa tirar um pouco o time de campo. Você precisa ficar atento, claro, não é abandonar, mas deixá-lo ser sem você. Eu, por exemplo, tive uma dificuldade muito grande de romper o cordão umbilical com a minha filha mais nova. É muito comum isso acontecer com o segundo ou o terceiro, que é o último filho, né? A mãe não quer deixar de ser, né? De ter, né, o seu bebê. E aí ela dá uma dica que eu achei fantástica. Hiperfoco em você, nos seus projetos, no seu trabalho, na sua atividade física, no suco de maracujá concentrado e nos encontros com as amigas. Desejo que o seu parceiro atue com a firmeza respeitosa que a situação exige. Porém, se o companheiro agir como um bagre ensaboado, se ele for escorregadio e ficar omitindo algumas coisas para não aborrecer a atual esposa, melhor ela ficar esperta e se afastar desse peixe, né? Achei fantástico. Bagre ensaboado foi demais, adorei, porque tem muito homem que né? Então, isso é uma realidade de muitas madraças. Então, por isso eu digo, eu misturo a minha experiência pessoal com muitas madrastas relatam isso. Que o companheiro, o marido, né?
ele não conta tudo para ela, que ela não fica sabendo. Então, por exemplo, às vezes chega, quando não tem o plano de parentalidade, que não apresenta para a madrasta, então ela entra numa jornada sem saber o que é a espera, né? E isso é uma brutalidade com todo mundo, porque isso vai criando um ambiente de desconfiança. Ela não sabe, então o sujeito não avisa quando vai ser o dia de convivência. Aí traz o filho, ela está preparando algo romântico entre os dois, tarará, e aí ele aparece e fala, não, porque a mãe do menino pediu para ficar final de semana agora. Poxa, mas a gente tinha combinado, não era nosso. Tarará. Então, vai criando um ambiente em que o conflito é o prato do dia. E a frustração é constante, né? Direto. Então, o que eu recomendo aí? Você precisa saber se o seu companheiro ele é um bagre ensaboado e ele vai ficar ali escorregadio, ou se ele vai se posicionar de forma muito clara, porque você precisa identificar em que terreno que você está pisando. O seu companheiro é a chave para o desfecho da história. O seu companheiro e a forma também como você talvez conduza essa relação com ele. Assim, eu vou falar uma coisa, outro dia eu ouvi da minha filha mais velha, que é Amanda, e ela é um pouco mandona, ela conversando com a minha outra filha sobre uma ida ao cinema, aí ela falou assim, Ana Clara, você precisa adestrar seu namorado. Aí eu falei, minha filha, não é assim, né? Eu fui tentar corrigi-la. Mas nessa brincadeira, nesse exagero, de certa forma, né? Não, obviamente que não é adestrar, mas você também deixa claro para o seu companheiro o que você espera dele. Uhum. Né? Por quê? Porque sim, é claro que ele precisa ser assertivo e colocar os limites, mas com criança o inesperado pode acontecer. Perfeito. E você sabe o que é o mais interessante? É que nesse tipo de configuração familiar, você não sabe o que te espera. Eu não sabia o que me esperava, porque é por isso que eu sempre falo, procurem um advogado colaborativo para fazer um plano de parentalidade minucioso, bem feito, e apresentar aos novos integrantes esse plano de parentalidade. Porque quando você está com tudo ali estabelecido, você tem menos angústias sobre o que vai acontecer, qual é o próximo passo, porque muitas vezes acontece que você não sabe o que vai acontecer depois, cada dia é uma surpresa, né? Então, e uma outra questão que eu sempre recomendo às madrastas, olha, não existe relação de família recomposta sem um risco de que em algum momento esse enteado possa vir a morar o tempo inteiro com você, tempo integral com você. Então você precisa se preparar para isso também. É necessário que você saiba conduzir isso de uma forma sábia, madura com o seu companheiro, para que ele possa também construir isso com a ex-esposa, mãe do seu enteado. Porque existe esse risco, sim, de virem a morar um tempo integral com você. E isso é fonte de muito problema, muito. Ah, porque não morava comigo, porque agora eu não vou dar conta, porque era mal educado e tal. E educar em duas casas diferentes é um desafio imenso. É um dos maiores, eu penso, para a família toda. Porque existem os desafios de cada personagem. Existe o desafio que a madrasta enfrenta. Existe o desafio que o pai enfrenta. A mãe, o enteado, as famílias nucleares dos pais que ficam ali muitas vezes operando junto na culpa também, né? Então, todos os personagens têm os seus desafios próprios do seu papel, mas existem alguns que são comuns a todos e envolvem todos ao mesmo tempo. Um deles é a educação em duas casas. E eu, por mais que isso seja o maior desafio coletivo,
Eu sou a que vou advogar por guarda compartilhada com dupla residência ou 2 lares, porque eu acho que é a única forma de você preservar os interesses dessas crianças, os filhos dos divórcios, das separações. É a única forma de você assegurar que essas crianças tenham direito aos pais com ela, em igualdade de tempo, de oportunidade, com responsabilidade dos pais da mesma forma distribuída, sabe? Então, esse é o maior desafio, mas é a menina dos meus olhos, profissionalmente falando, né? E eu vivi isso, hoje não mais, porque minha enteada, ela agora está adolescente, e ela está... Eles agora, quando eles são adolescentes, eles já têm as escolhas mais definidas, né? Então, ela está agora a maior parte do tempo na casa lá com a mãe, e não temos mais a mesma igualdade de tempo que a gente teve antes. Mas eu vivi isso e posso dizer, funciona. É fácil? Não. Mas se alguém estiver entrando em jornada de família recomposta, esperando alguma coisa fácil, volta de ré. Porque não é o lugar. Não aqui é, o lugar. É só para os fortes. E o que eu achei interessante também, que esse livro é um livro também sobre mulheres, né? É a madrasta, embora você aborde o papel do pai, do avô, mas é a figura da madrasta, e aí você fala de uma mulher possível, né? Uma mulher que se aceita com as suas limitações, que busca se autoconhecer, que precisa dar uns recuos, às vezes, e também não se esforçar tanto em outros momentos, né? Você fala um pouco de você, porque você também tem um histórico de perfeccionismo, né? Aí eu lembro das nossas conversas sobre, né, o quanto o perfeccionismo nos adoece, né, e tal. Então, assim, essa maturidade que vem entender, olha, que a gente tem que ser a mãe, a madrasta possível, né? Suficientemente boa. A pessoa possível, né? Sim, e sempre respeitando o outro, a criança, o pai, a mãe, mas respeitando a si mesma, né? Sim, eu acho que esse é o projeto que a gente deveria ter pessoal, de ser o melhor que eu dou conta de ser. Não ser melhor adoecendo, não ser melhor porque eu estou numa competição interna com a ex. Eu falo disso no livro também, tem os capítulos do ciúme. São muito interessantes porque eles trabalham essa questão, né, da competição que tem muitas vezes dentro dessas relações de mães, madrastas, dentro da família reconstituída. A gente precisa entender os nossos limites, autoconhecimento, o espelho, sabe? Olhar com muita compaixão para a nossa situação, porque a gente tem a tendência a ser muito rigoroso ou muito autocomplacente. A gente tem 2 extremos. Conosco, a gente não consegue ter um equilíbrio de pensar assim, não, olha, eu errei, não foi o melhor aqui, mas eu acho que eu consigo aprender e fazer diferente agora. Naquele momento, com os recursos que eu tinha, né? Foi o melhor que eu dei conta de fazer. Seguimos. Hoje, com os recursos que eu tenho, farei diferente. Não vou querer ocupar o lugar de outra pessoa, porque eu acho que essa é a grande lição que eu tirei, que eu tento colocar no livro e que fica para a minha vida e para as pessoas que eu converso e que eu posso atender. Normalmente, a gente fica exausto, a gente se sente sobrecarregado quando a gente está fora do nosso lugar. Ou seja, quando eu estou fazendo algo que não é o meu papel, quando eu estou assumindo mais do que eu deveria assumir, eu fico exausta e sobrecarregada. Então, existe um sinal, né? Se eu estou sempre cansada, eu estou sempre reclamando, é porque eu estou fazendo algo fora do meu papel. Ir para o meu lugar é necessário. Então, a madrasta precisa se encontrar
dentro da dinâmica familiar, entender que ela vai precisar de humildade, porque ela não vai ser protagonista dentro da própria casa no que diz respeito ao enteado. Isso é nessa relação, desafiador. Né? É importante saber que ela não vai ser protagonista nessa relação, mas ela pode ser protagonista na sua relação com o seu cônjuge, Conjugal. se ela tiver outro filho, com o seu filho, com os seus pais, enfim. Mas para ela, essa maturidade de identificar o eu aqui e o eu mãe, eu madrasta, é a mesma Virgínia, na mesma casa, o mesmo ambiente, não é tão simples quanto parece. Imagina. Então precisa muito desse acompanhamento, sabe? Com profissionais que entendam o sistema, que não levantem bandeira. Porque existe muito isso, né? Você às vezes procura um advogado para um divórcio e o advogado, ele vai levantar a tua bandeira, vai vestir tua camisa e ele quer ganhar a causa para você. Vai reforçar as diferenças. Vai reforçar a diferença e ele tá ali para ganhar. E eu tô te dizendo, não tem quem ganhe em divórcio. Não tem. É necessário a gente resgatar a lucidez, sabe? Tá faltando lucidez. Os profissionais, eles estão pouco preocupados com a dinâmica, com o sistema e com os principais clientes. Eu sempre digo, os meus clientes são os filhos. Eu não estou advogando para você, eu estou advogando para os seus filhos. Porque são eles que, de fato, vão precisar do olhar do advogado, da justiça, porque normalmente eles viram moeda de troca. Normalmente. E aí quando entra uma madrasta, um padrasto, cada um com suas dores, você imagina que a quantidade de famílias, eu falo isso também no livro, né? Assim, você tem você, o seu marido, os pais, o seu marido, os seus pais, e aí o seu filho. Só que quando entra uma madrasta, um padrasto, olha a quantidade de gente que agrega aí. Os pais do padrasto, se o padrasto tiver filhos, entra filhos, os pais da madrasta, se a madrasta tiver filhos, agrega filhos aí na história. É muita gente se relacionando. As dinâmicas, elas são muito complexas, elas têm muitas dores aí que precisam ser equacionadas. Então, é necessário ter esse olhar sensível, atento e pensar sempre no coletivo. Não que o individual não seja importante, mas o individual ser ouvido, entender que faz parte e que para que ele esteja tranquilo, ele precisa estar no lugar dele. Então, cada um dos personagens precisa ocupar o seu lugar. Sem julgamento, porque a gente tem mania, aí fica exausta, né? A madrasta tem mania de muitas vezes julgar a mãe, que ela não é uma mãe boa, ela não é uma mãe presente, porque a criança vive assim, vive assado. E aí a madrasta vai assumindo tarefas e espaços que não pertencem a ela. Ela é a guardiã da cadeira do pai. Ela não tem que sentar na cadeira da mãe. Ela está ali para zelar, para auxiliar, para ser apoio, mas não para ficar sentando na cadeira da mãe, quando a mãe chegar, levanta, né? Depois senta, depois levanta. Isso é... A gente precisa ter maturidade também em todas as nossas relações, Virgínia, para entender que a vida é muito mais colaboração do que competição, né? Sim. Eu já falei algumas vezes aqui no Livrosofia, né? Essa interpretação distorcida da teoria de Darwin, né? Que privilegiou a seleção natural em detrimento da colaboração, ela já caiu por terra, né? Porque hoje se vê que a natureza é mais colaborativa, que nós, no campo social, precisamos ser mais colaborativos também.
também do que competitivos. Sim. Ou competir, as relações competitivas, elas nos desgastam tanto, né? Por que eu tenho que ficar competindo com outras mulheres, né? Quando eu deixo de competir, em vez de, né, eu lembro, eu novinha, ficava imaginando, eu receber você, eu tenho que me arrumar porque eu tenho que estar mais bonita do que ela. Né? Quando você tem esse pensamento imaturo, você não aproveita, não curte as relações, né? Sim. Hoje, e aí já caminhando para o final, eu tô aqui só com o prazer, só com a parte boa, porque como não tem competição, eu tô aqui só aprendendo, absorvendo e curtindo a presença dessa mulher maravilhosa. Obrigada, que nos ensinou querida. tanto com essa obra linda. Olha, gente, eu recomendo muito mesmo que vocês leiam. Vai subir para as plataformas digitais, para venda, né? Eu lancei há pouco o livro físico, mas vou subir para as plataformas digitais, já tem pedidos, eu que estou um pouco devagar ainda, porque é tudo muito novo, foi muito rápido, Flávia, mas agradeço a sua generosidade, a sua leitura atenta e sensível, e recomendo que as mães e as madrastas, pode não ser a minha obra, mas que queiram falar e conhecer sobre o assunto, porque nós precisamos conversar, circular a palavra. É assim que a gente vai construindo relações colaborativas, fazendo a palavra circular, ouvindo, falando e ouvindo, né? Dando voz. Então, todos precisam se sentir representados. É essa que é a ideia. É uma linda mensagem, né? Que precisa se espalhar aí pelo mundo. E esse, então, gente, foi o Livrosofia de hoje. Espero que vocês tenham amado tanto quanto eu amei a presença da Virgínia. Vocês sabem, quando eu trago pessoas aqui com energia alta, eu fico aqui, ó. É pena que não dá para ver, mas a Virgínia tá vendo que eu tô toda arrepiada. E aí eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, no Spotify, nos sigam no Instagram, né, e continue compartilhando o conhecimento que a gente traz aqui e participem do nosso movimento por um Brasil com mais leitores e pensadores. Até o próximo Livrosofia.